Essa live é para você. É para você que sente refluxo antes de dormir. Aquele refluxo que reflui e dói, queima, como um queimor que a gente chama de queimor na boca do estômago. Eu já senti isso que você está sentindo nesse momento. Quando eu tinha refluxo, era uma sensação de queimor muito forte. Por mais que eu comesse pouquinho, por mais que eu comesse uma alimentação saudável, mas ela descia como se fosse rasgando pela garganta, causando muito desconforto, dor e impedia até de deitar. Eu tinha que ficar sentado. Isso era muito desconfortável, ter que ficar sentado por vários minutos ou até mesmo horas, até que o sono viesse. E mesmo com o sono vindo e tentando dormir, tentando deitar, tentando descansar, o refluxo impedia esse descanso, porque doía, queimava. E isso fazia com que de madrugada, muitas vezes, você precise acordar com uma sensação de bolo na garganta, com uma sensação de infarto, ou no dia seguinte, com uma sensação terrível da boca queimando, ou uma saliva que não para, né, como se fosse um muco. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Carlos Henrique, sou naturólogo e sou seu professor de saúde digestiva. E você agora vai fazer comigo um tipo de respiração que vai acalmar um pouco a sua ansiedade, o seu bolo na garganta, o seu refluxo, a sua angústia, porque às vezes você está atrás de um novo remédio, né, Carlos? Eu quero um novo remédio, eu quero qual que é o suco, o chá, qual que é a nova dieta que você vai passar para mim. E o que você precisa agora não é um novo remédio, uma nova dieta. O que você precisa agora é acalmar a ansiedade, acalmar a sua mente. Porque se você não parar, acalmar, pensar e refletir, você não consegue dar o próximo passo. Você começa a tomar um remédio e outro, e outro, e outro, e você fica mais ansioso porque o remédio não resolve. Então, se você quiser remédio de farmácia, você só vai encontrar lá no gastro, na farmácia. Remédio natural, vocês já estão cheios de receitas na internet, lá no YouTube, né? Aqui a gente vai trabalhar a sua saúde emocional, vai trabalhar as questões que você está fazendo de errado, que você precisa mudar, que você precisa deixar que Deus restaure na sua vida. Então, vamos praticar respiração anti-refluxo. Antes de eu praticar a respiração, pegue um caderno e uma caneta para você poder anotar as informações de hoje, tá bom? Vamos lá, então, praticar a respiração anti-refluxo. Carlos, por que eu vou fazer essa respiração? Porque ela vai ajudar a fortalecer o seu esfíncter esofágico, ela vai ajudar a acalmar o seu estômago, a estimular os movimentos peristálticos que fazem o alimento sair do esôfago até o estômago. Os movimentos peristálticos é como se fosse uma mão, assim, ó. Ele vai movimentando o alimento até o estômago e do estômago até o intestino e do intestino, né, sair ali através dos excrementos. Então, são movimentos que o corpo faz para eliminar, né, as fezes. Então, a gente vai fazer esse estímulo agora, para você poder acalmar um pouco a sua mente, tá bom? Como é que você vai fazer? Você vai inspirar, tá bom? Você vai inspirar. Quando você for puxar o ar, você tem que tentar encher aqui a barriga. Contar até 4 e soltar pela boca bem devagar. Essa é a respiração anti-refluxo. Nosso aluno Leonardo, eu faço todos os dias. Muito bem. Como é que eu faço então? Eu inspiro. E eu solto pela boca bem devagar. Aprenderam? Vocês têm que fazer isso 10 vezes agora. Inspira, conta até 4, solta pela boca bem devagar. Faz isso 10 vezes para você poder acalmar um pouco a sua mente. E você já vê que esse pequeno hábito já vai te ajudar a ficar menos ansioso, a ter menos refluxo, a você poder entender que são pequenos hábitos simples, mas só que são simples, mas exigem perseverança, que é o que vai resolver o seu problema de uma vez por todas. Entende? Claro que não é só a respiração que faz o seu esfíncter fechar, não é só a respiração que vai curar o seu refluxo, não é só a respiração que vai fazer você dormir, porque você sabe que a gente precisa de um conjunto de hábitos. A gente precisa da alimentação gastroprotetora, a gente precisa de um relógio biológico
adequado, a gente precisa cuidar, tratar o nosso emocional através da palavra de Deus, né? E principalmente a gente precisa da fé. A fé, ela é o principal e o primeiro hábito. A fé é uma planta. A fé é uma planta de origem celestial dada por Deus. E essa planta precisa ser cultivada para que ela possa crescer e gerar os frutos da cura, para você conseguir voltar a ter uma vida normal, voltar a passear com a sua família, com os seus amigos. Inclusive, você que é aluno, precisa ter fé e perseverança. Às vezes a gente planta, né, ali uma plantinha, a gente cultiva, semeia uma planta, uma semente, e a gente começa a aguar aquela semente e a gente não vê a semente crescendo. Então a gente fica ansioso, será que está crescendo, será que não está, não estou vendo nenhum efeito. Só que leva um tempo até aquela semente germinar e, enfim, depois de alguns dias ou meses, aparecer ali na terra. E quando ela aparece, primeiro broto na terra, você fica, uau, que legal, ela vai crescer, então vou continuar cultivando. Mas no começo você tem que cultivar pela fé. Eu não estou vendo a planta crescer, eu não estou vendo a semente sair, mas eu vou continuar colocando esse solo exposto ao sol, aguando com terra, adubando. A mesma coisa você. Você não está vendo, você que é aluno, ou você que é aqui seguidor, você que é cultivador da saúde, né? Faz parte dessa comunidade. Todo mundo que me segue já faz parte dessa comunidade. Você precisa também ter fé. Olha, eu sou essa planta que está germinando ainda. Então eu preciso, pela fé, mesmo que eu não esteja vendo melhoras aparentes, eu preciso continuar adubando esse estômago com boa comida, expondo ele à luz do sol, enchendo ele com oxigênio dessa respiração que eu estou ensinando, fazendo um relógio biológico, uma alimentação gastroprotetora. É assim que a gente consegue vencer. Vocês entenderam? Escreva aí nos comentários se vocês entenderam, se fez sentido para vocês, se vocês estão fazendo aqui a respiração anti-refluxo. Escreve aí para mim nos comentários. Se ninguém está comentando é porque estão fazendo a respiração, né? Faz aí 10 vezes a respiração, tá bom? Todo mundo aqui, mas eu estou com queimação, com gastrite, com refluxo, com azia, com gás, com arroz. Todo mundo que tiver com alguma coisa, faz aí a respiração. Porque sempre que você sentir refluxo, você vai fazer a respiração e você vai dizer, eu preciso fazer os outros hábitos que o professor Carlos ensina. Eu estou fazendo a respiração, estou me sentindo melhor, mas eu tenho que saber o que comer, como combinar, qual é o relógio biológico, como tratar o meu emocional, porque não é fácil, né, lidar com as emoções sozinhos quando estamos com gastrite. Quando nós temos ali um mapa, um professor, um conjunto de amigos nos ajudando, fica muito melhor. Bom, qual tipo de gastrite você tem? O que te gera ansiedade hoje? O que você mais anseia, o que você mais quer, o que você mais deseja na vida? Escreve aí. Muita gente fala para mim que é voltar a dormir sem refluxo, voltar a viver sem bolo na garganta, voltar a passear sem estar com pigarro, com uma tosse que não passa por nada, ou, né, com a cuspideira, enfim. Qual que é o seu desejo? Qual que é a sua motivação para estar aqui nessa live? Olha aqui, ó, o Johnny, a Eliana, o Léo, a Maria, né, anunciada, todos aqui dizendo, sou cultivador da saúde, gastrite crônica. Bom, eu tenho duas notícias para vocês. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Por onde eu começo? Com a boa ou com a ruim? A ruim, né? Tá, beleza. A notícia ruim é que é impossível para você conseguir por si mesmo, sozinho, curar a gastrite, o refluxo, a esofagite, a hérnia de hiato, a azia, a duodenite, a úlcera, os pólipos, o bolo na garganta. É impossível a você conseguir curar essa doença. Essa é a notícia ruim. Quem ficou triste com essa notícia? Então, Carlos, o que eu estou fazendo no programa de gestão plena? Porque no programa eu vejo tantos alunos sendo curados. O que eu estou fazendo aqui no seu Instagram como seu seguidor? Se não tem solução para o meu caso, então eu não vou fazer. Mas nós temos que fazer a mudança de hábitos porque é certo. E não apenas porque vai curar, independente se vai curar ou não. Só que qual que é a notícia boa? A notícia boa é que você não tem poder para curar, mas Deus tem poder para curar. Quem ficou feliz agora? É isso mesmo, gente. Nós sozinhos, por nós mesmos,
não conseguimos curar uma doença. Por mais que a gente faça tudo perfeito. Não, eu estou fazendo alimentação, dormindo cedo, fazendo dieta, treinando, tomando banho de sol, respiração, tomando suplemento, isso e tal, e prazol, e fui no psicólogo, e eu fui no nutricionista, e fui no gastro. Eu estou fazendo tudo e Deus não cura? Estou fazendo tudo e eu não curo? Por quê? Porque é impossível curar sozinho. Mas Deus ele tem poder para, através da luz do sol, estimular a vitamina D, a imunidade, as enzimas digestivas. Deus tem poder para que, através do relógio biológico, ele regule o ácido do seu estômago. Deus tem poder para que, através da água, ele faça uma limpeza do seu intestino. Deus tem poder para que, através da alimentação gastroprotetora, ele desinflame e cicatrize o seu estômago. Como assim, Carlos? Deus ele vai te curar. Mas ele diz assim, ó, se vocês fizerem a sua parte, se vocês obedecerem as minhas leis, então eu trarei a cura. Você entende? Se, tem um se. Se não fizer, não cura. Como assim, Carlos? Você precisa obedecer às leis do seu corpo, leis de saúde. Como assim? É uma lei da vida que você precisa hidratar o seu corpo, que você precisa nutrir o seu corpo, que você precisa movimentar o seu corpo, que você precisa oxigenar o seu corpo. São leis da vida. Você entende? Se você está doente hoje com gastrite, com refluxo, porque você não se hidratou bem, não se movimentava com exercício, você não tinha uma nutrição verdadeiramente gastroprotetora, você comia o que vinha pela frente de todo jeito, você não tinha organização, planejamento, rotina, horários para comer, dormir, tomar água, tomar sol. Então, essa quebra da lei, essa desobediência, essa rebeldia sua gerou a gastrite. Mesmo que você nem sabia que não poderia fazer algumas coisas. Mas muita coisa você sabia que era errado. Você sabe que é errado dormir tarde, não sabe? Eu sei que é errado comer alguns tipos de alimentos. Todo mundo sabe que é errado ficar sem tomar água. Mas a vida é tão corrida, é tão agitada, é tão intensa, com igreja, filho, marido, escola, trabalho, faculdade, curso e etc., que a gente esquece de tomar água, esquece de comer na hora, come fora de hora, dorme tarde, excesso de telas e, sabe, essa loucura da vida. Aí passa 1 ano, 2, 3, não acontece nada. 4, 5, 6, 7, nada. 8, 9, 10. Depois de 15 anos, lá com seus 30 anos de idade, aí você descobre, estou com gastrite. Aí você pensa, poxa, que azar, né, gente? Que azar. Eu fui contemplado com gastrite. Senhor, me cure. Deus dizendo, filho, muda, muda. Não, mas eu quero que o Senhor me cure. Eu quero... Não, filho, tu tem que mudar as coisas erradas que tu fez e fazer certas. Não, mas o que vai me curar é o prazol, o que vai me curar é a dieta, o que vai me curar é os remédios naturais, é a garrafada tal, porque eu vi na internet a garrafada, eu vi lá, o vizinho falou, e aí você vai se enchendo de prazol, se enchendo de antibiótico para H. pylori, se enchendo de remédio natural, e faz uma dieta, e faz outra, e faz outra. E você se enche dessas coisas, só que a sua cabeça já está cheia. E você fica mais ansioso, com mais refluxo, com mais azia, e perde mais peso, perde mais ânimo, perde mais energia. Então, o que você precisa agora é você se perguntar, o que gerou o meu problema? Se eu descobrir o que gerou, eu vou descobrir como resolver. Cara, mas eu fico muito ansioso porque eu não sei se amanhã eu vou ter refluxo. Eu não sei se amanhã de manhã eu vou comer e não vou conseguir sair com os amigos, não vou conseguir passear, não vou conseguir. Então essa ansiedade me mata, me consome por dentro, sabe? Estou passando muito mal porque eu fico ansioso. Será que amanhã eu vou acordar com câncer? E se eu fizer a próxima endoscopia e tiver com algo grave? Você tem que pensar assim, ó. Só vai acontecer algo de ruim se Deus permitir. Eu não sei do amanhã, eu vou viver o hoje. Eu vou entregar nas mãos de Deus, vou fazer a minha parte hoje. Se vier o refluxo amanhã quando eu comer, me ajude, Senhor, a suportar. Mas se não vier, louvado seja Deus também. Louvado seja Deus se vier e se não vier. Me ajude a suportar o processo. Às vezes você pede assim, Senhor, me cura, me cura, me cura. Mas começa a falar assim, Senhor, me ajuda a suportar o processo da cura. Você vai desistir, você vai para onde? Qual que é o caminho? Não tem outro caminho. Eu sei que para resolver a mudança de hábitos. Só que exige perseverança, paciência. Eu não tenho paciência, tenho perseverança. Eu achava que ia curar rápido, que ia curar em uma semana, em um mês. E não curou, e eu não estou vendo o resultado. Então a pessoa ela é movida pelo sentimento. Pegue o médico mais famoso do Brasil. Mais famoso, talvez o mais rico,
talvez o mais diplomado. Vamos colocar aqui o Dr. Laí Ribeiro. Quantos conhecem aqui o Dr. Laí Ribeiro? Acho que muita gente aqui conhece o Dr. Laí Ribeiro. O Dr. Laí Ribeiro, com todo o seu conhecimento, com todos os seus diplomas, com todo o seu dinheiro, ele não tem, mesmo com toda a sua glória, ele não tem a capacidade de trazer a cura para você. Hoje você pode estar achando que o que vai curar você sei lá, é alguém famoso, é alguém, sabe, com poder, com status, com autoridade. Não, porque aquele dali é PhD, é pós-doutor, ele é mais que doutor, então é ele que vai me curar. Não, claro que Deus pode usar o Laí Ribeiro, pode me usar, pode usar até a sua avó, a sua mãe, um pastor da sua igreja, para trazer a cura. Deus pode trazer a cura de formas que a gente nem imagina. Por exemplo, Deus curou Naamã com um rio de argila. Deus curou o rei Ezequias com uma pasta de figos. Deus tratou do estômago, né, do amigo de Paulo com suco de uva, né, o vinho daquela época. Jesus curou o cego colocando barro no seu olho. Então, Deus pode curar de diversas maneiras. Mas você precisa entender que o seu foco não tem que ser na ferramenta que Deus usa, mas no criador da ferramenta. Entende? Então, peraí. Quem foi que criou o sol? Quem criou a água? Quem criou o alimento? Ao invés de eu orar, ao invés de eu colocar... Por exemplo, quando as pessoas curam da gastrite, elas não louvam a Deus. Elas louvam o objeto. Não é triste isso, gente? Deus cura a pessoa, ela fala assim, não, o que me curou foi essa garrafada aqui. O que me curou foi esse óleo essencial, o que me curou foi isso, o que me curou foi aquilo, o que me curou foi o carro, o que me curou foi o protocolo. Não, gente. Se você fizer isso, está tirando o mérito do que curou. Quem me curou foi Deus. E ele usou uma ferramenta chamada argila, chamada água, chamada carne, chamada... Mas você não pode dizer que quem curou você foi a garrafada. Entende? Você não pode dizer isso. Por que eu estou falando isso? Eu falo que o nosso maior inimigo são as toxinas, né? As toxinas é o que inflama, o que gera o refluxo. Né? São as toxinas que geram o refluxo, que geram a gastrite, que impede você de dormir bem, impede você de voltar a ter o prazer de comer. Então a gente precisa desintoxicar esse corpo. Cara, você não entende, eu passo muito mal. Então procure acalmar, anota aí de comer. Isaías 41:10. Anota aí. Você vai ler sempre antes das refeições. Por que, Carlos, eu preciso ler? Porque eu vou acalmar a minha mente para poder comer. Aí você lê esse versículo, toma um banho frio, faz um chá medicinal antes de comer, 100 ml de chá medicinal, um chazinho de camomila. Não é, o chá não vai curar, tá bom? Para você poder acalmar o seu estômago, acalmar a sua mente. Toma um banho frio, faz um chazinho, respira fundo, lê a palavra de Deus. Quando for comer, mastiga, 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 mastiga cada colher. E você vai ver que as coisas vão melhorar. Mas claro, não é só isso. Existem outros passos importantes que você precisa dar. Você precisa forçar o seu corpo a lutar contra a doença. E você faz isso com o quê? A alimentação gastroprotetora. Uma desintoxicação profunda com o relógio biológico. Você entende? Eu estou falando de Deus aqui, da palavra, porque, de acordo com o que eu pergunto para vocês, 99% de vocês creem em Deus, na Bíblia, tem alguma religião. E quem não tem religião, crê em Deus. Raramente tem um ateu aqui, mas até quem é ateu é bem-vindo, porque o ateu ele pode filtrar aquilo que para ele faz sentido. Então, quem é de Deus, quem é cristão, quem busca Deus, tem que recorrer ao método de Deus. Como assim, Carlos? O método de Deus está no Éden. Quanto mais perto de Deus e da natureza que ele deixou, mais perto eu estou da saúde. Quanto mais perto do Egito, das drogas de farmácia, quanto mais perto das soluções rápidas, mais perto da doença, ansiedade, pior eu estou. Perceba, sempre que você começa a encher o seu corpo de um monte de garrafada, suplemento, encapsulado, remédio, antibiótico, você começa a piorar, a ficar mais ansioso, a agravar a situação. Então, quanto mais coisa você coloca no seu corpo, mais ansioso você fica, mais refluxo, mais azia. E o problema agrava, da gastrite para a esofagite, para a úlcera. Não é assim? Mas quanto mais perto você está da luz do sol, do ar puro, da água, do rio, do banho de mar, quanto mais perto você está do exercício físico, em meio à natureza, se possível, quanto mais perto você está de dormir cedo, né? de
ficar mais em contato com a terra. Claro que essas coisas não curam, quem cura é Deus, mas Deus usa isso para acalmar e para curar. Gente, tem vários estudos científicos falando assim, não, porque a natureza, as pessoas que estão na natureza reduzem a ansiedade, o estresse, o refluxo e assim vai. Mas nem precisa de estudo científico. É só você usar a lógica, gente. Quando você está na cidade, na agonia, na bagunça, na briga, no estresse, bebendo água ácida, comendo comida de todo jeito, industrializada, processada, com aditivo, dormindo tarde, excesso de telas, você fica ansioso, com refluxo, com azia. Mas quando você vai para a natureza, você percebe que esse refluxo, azia, ansiedade diminui drasticamente. E quando você entra dentro de um rio, tem uma conversa. Quem aqui já teve uma conversa com um amigo tão agradável, tão agradável, tão agradável, tão boa, que enquanto você conversava com aquele amigo, o refluxo você não sentiu naquele momento? Rapaz, se eu pudesse, eu passaria o dia conversando com esse amigo, porque sempre que eu converso com ele, eu me acalmo. Sempre que eu converso com ele, passo uma hora conversando com ele, não sinto nada. Por quê? Porque o que está gerando aquele refluxo é estresse, é pressões externas. E quando você sai da pressão externa e você vai para a casa de um amigo, que você pode desabafar, você pode se abrir, conversar, ser ouvido e ouvir. Então, aquele pico de adrenalina, de cortisol, de ácido láctico que o corpo produz devido ao estresse, principalmente os homens, né? Porque os homens eles têm aquela pressão psicológica, eles querem dar o melhor para a esposa, para o filho, às vezes filho pequeno, então eles precisam trabalhar muito, muito, muito mesmo. Trabalham ali durante o dia, às vezes faz trabalho extra, roda Uber Moto, para poder fazer um extra. E esse excesso de trabalho gera muito estresse, cortisol, e ele começa a ter muito refluxo, azia, bolo na garganta, pigarro, ele não sabe por quê. Escreve nos comentários aqui se isso acontece com você. Deus, através dos hábitos desintoxicantes, é quem pode me trazer cura. Mas eu vou dizer algo que vai libertar a sua mente nesse momento, para você que é aluno e para você também que não é aluno do programa de gestão plena ainda. Veja bem, você tem que fazer o possível e deixar Deus fazer o impossível. Escreve no caderno aí. Eu vou fazer o possível. Eu vou fazer o possível. Deus vai fazer o impossível. Por que você tem que escrever isso no caderno? Porque se você não colocar isso na cabeça, você não consegue continuar. Porque você pensa assim, é muita coisa para fazer. Não, faz o que está no seu alcance. O que não der para fazer hoje, faz amanhã. Descansa a mente. Não, mas é porque eu não consegui fazer a respiração, nem tomar o sol, nem fazer exercício. Calma, 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 calma. Você conseguiu tomar o chá, conseguiu comer lá o café da manhã bem, e aí você leu a palavra de Deus, li, e aí você fez uma caminhada, fiz, ok, mas foi pouca coisa. Não, mas o pouco com Deus é muito. Se acalma, faz um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho, e vai aperfeiçoando, melhorando, orando, planejando, e Deus vai te ajudando nesse processo. Às vezes você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir fazer 10 coisas no mesmo dia, mas eu começo com 2, eu começo mastigando e caminhando. Amanhã já vou fazer o outro, depois de amanhã o outro, depois de amanhã, daqui a pouco eu estou fazendo tudo certinho, depois de 1, 2, 3 meses. Então você precisa fazer o melhor que você pode de acordo com a vontade de Deus, o melhor que você pode de acordo com as suas condições. Você entendeu? Fazer o meu melhor de acordo com as minhas condições. Então, gente, lembre-se, digestão plena não se adquire, se cultiva. Quem gostou da live de hoje? A live de hoje foi mais motivacional, espiritual, emocional, para poder te motivar a continuar esses hábitos. Você que é aluno, você que não é, a começar a praticar esses hábitos. Então, se você gostou da live de hoje, deixa aqui nos comentários o seu agradecimento a Deus, aqui gravado, aqui ao vivo, qual foi o ensinamento que você teve hoje. Escreve aí, o que você aprendeu hoje de mais importante. É importante eu saber. Samuel, maravilha, maravilha. O que você aprendeu, gente? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber o que você aprendeu. Eu só vou saber se você aprendeu. Se você aprendi isso, eu aprendi que eu tenho que cuidar do meu emocional, eu aprendi que eu tenho que buscar mais a Deus. O que você está fazendo hoje de diferente de antes de me conhecer? Aprendi a ter paciência.
Tudo no tempo de Deus. Amém. Perseverança e fé. Amém. Muito bom, gente. O objetivo está sendo cumprido. Que mais? Que mais? Eu amei. Você levanta a nossa autoestima. Aprendi que temos que preservar e devemos agradecer a Deus sempre, sempre a Deus, que é a nossa cura. Vem dele e não dos remédios. É isso aí, gente. Não saia por aí dizendo que o Carlos cura a gastrite, viu? Se você dizer que o Carlos cura a gastrite, eu posso ser preso. Mas você diz assim, ó, Deus cura a gastrite e ele usa o Carlos como ferramenta para isso, tá bom? Aí vai ser bênção, tá bom? Tá bom, gente? Obrigado, espero vocês na próxima live. A próxima live vai ser na terça-feira que vem, 19h30. Toda terça e quinta, 19h30. Terça e quinta, anota aí, 19h30. Gente, não desistam. Não desistam de viver, porque Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Não tire a sua vida. A sua família precisa de você. Os seus amigos te amam. Tem muita gente que chega para mim e fala, Carlos, eu quero tirar a minha vida. Isso me deixa um pouco angustiado, porque eu fico com medo, sabe? Vocês acham que eu não tenho medo, mas eu tenho. Como assim? Que eu tenho medo da pessoa, sei lá, fazer alguma coisa e eu não falei, sabe? Alguma palavra de conforto. Então, sempre que eu lembro, eu falo, né? Não tire a sua vida, né? Deus veio para trazer a vida, né? E Ele vai te mostrar o caminho da cura e através do que você vai aprender comigo aqui nessas próximas lives, Ele vai te trazer a restauração. E você que é aluno, continua, tá bom? Até amanhã, gente. Obrigado a todos.